Bom dia, queridezas. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. E espero que não tenha uma ou duas pessoas só em sala de aula para este último dia de aula, que é tão importante porque os assuntos, né, continuam e são pesados, assuntos esses tão importantes também aí para vestibulares, Enem e por aí vai, né? Então, hoje, último dia de aula, hein, galera? Então, força na peruca e vamos terminar esse assunto, esse resumão, né, de genética. Então, ontem nós paramos ali sobre o assunto de heredogramas, acho que ficou, né, bem entendido, se você prestou bem atenção nas aulas. E hoje a gente vai continuar com outro assunto, um outro tipo de herança, chamada herança intermediária. O que é isso? Existem alguns casos na genética que, quando você tem dois tipos de fenótipos e esses dois tipos se misturam, eles não têm aquela herança chamada dominância completa. Eles têm uma dominância intermediária ou incompleta. E aí o que acontece? Por exemplo, eu coloquei na imagem um exemplo de uma florzinha chamada Maravilha da Noite, a Mirabilis jalapa, que é essa daqui, ó. Então, olha só, a geração parental, né, que ela é aqui representada pela letra P, nós temos aqui duas, né, em homozigose, branquinhas, e outra vermelhinha. Mas olha que interessante, quando você cruza flores brancas com vermelhas dessa espécie, não é toda planta que acontece isso não, tá? Mas nessa espécie, olha o que aconteceu, surge um terceiro fenótipo, como se fosse uma mistura dos dois, misturou branco com vermelho e deu rosa. E olha só que interessante, esse terceiro fenótipo, ele nada mais é do que a plantinha em heterozigose. Então, as plantinhas que são heterozigotas, né, elas vão ser rosinhas. E aí o que acontece é o seguinte, mas aqui nós sabemos que ainda tem, ó, genética de branquinho e genética de vermelhinho. Só que olha que interessante, né? Nesse caso, aparece um terceiro genótipo, um terceiro fenótipo, né? Genótipo não, genótipo é normal, né? Nós temos o homozigoto aqui e o heterozigoto. Só que percebeu que a gente está usando letras diferentes? Por quê? Porque em espécies que a gente sabe que acontece essa herança intermediária, não tem como dizer qual que é o dominante, qual que é recessivo. Não tem dominante e recessivo. Os dois se misturam. Então a gente acaba usando letras diferentes e maiúsculas. Então tá ali, ó, o B está em maiúsculo e o V está em maiúsculo. E depois, eu inverti aqui, ó, aqui é PV mesmo. E depois nós temos aqui a rosinha heterozigota com as duas letrinhas maiúsculas. Por quê? Porque não dá para dizer que uma é dominante sobre a outra. E por isso, então, que a gente usa as duas em letras maiúsculas e letras diferentes, geralmente indicando a cor mesmo, a V de vermelho, B de branco, e aí vai. Mas olha que legal, aqui eu aproveitei e inventei um exercício, ó, e então fala assim, ó, determine como ficará a geração F2, que seria então a cruza entre indivíduos da geração F1. Então vamos fazer aqui, ó, quadrinho de Punnett, olha que interessante, quadrinho de Punnett, nós temos o cruzamento de branquinhas, Bzão, Bzão, com vermelhinhas, Vzão, Vzão. Espero que você já esteja craque nesse quadro de Punnett, não vai errar, hein? Olha lá. E aí, como é que ficou, né? Aqui, ó, a geração F1, né? Só para você saber como é que surgiu isso aí, ó. Ficou 100% todo mundo BV. Todo mundo, ó, 100% BV. E aí surgiu esse terceiro fenótipo aqui, rosinha, né? E aí, eu pedi para vocês, então, agora cruzarem
Vamos fazer o cruzamento da geração F1, né? BV com BV. Vamos ver como é que fica? Ó, BV com BV. Esse com esse. BB. Esse com esse. BV. Esse com esse. BV. Esse com esse. VV. Olha que interessante, ó. O genótipo dessa história, né? Dessa geração aí, o genótipo, ó. O genótipo vai ser 1/4 Bzão, Bzão, né? Bzão, Bzão. 2/4 Bzão, Vzão e 1/4 Vzão, Vzão. Então aqui, ó, olha a proporção que surgiu, ó. Surgiu do genótipo 1/2/1, né? A cada 1 Bzão, Bzão surgem 2 BVs e 1 Vzão, Vzão. E interessante, quando acontece herança intermediária, o fenótipo ele respeita a mesma proporção. Porque agora eu tenho um terceiro fenótipo. A gente nunca teve um terceiro fenótipo até agora. E nesse caso eu tenho. Olha só, quem é esse aqui? Ó? Esse aqui são a florzinha branca. Então eu tenho 1/4 branco. Vou colocar BR aqui. Eu tenho 2/4 rosa, certo? 2/4 rosas e 1/4 vermelho. E aí você viu que interessante, ó? Agora foi a primeira vez que você viu isso. 3 tipos, ó, de fenótipos. E olha só a proporção, ó, 1/2/1. Isso aqui a gente representa assim, né? 1/2/1. Sempre que for herança intermediária, o fenótipo vai ser a proporção 1/2/1, porque vai surgir um terceiro fenótipo aí na história, que é a mistura, né, em heterozigose ali, a mistura dos dois. O branco com o vermelho deu o rosa. E aí, ó, ficou assim, ó. Olha aí, ó. Uma branca, 25%, né? Bzão, Bzão. 2 rosas, então 1/2, que é BV. E uma vermelha, 25% vermelha. Interessante, né? Porque essa daqui, ó, ela guarda a genética de todas, tanto que ela dá origem de novo a branquinhas, a rosinhas e a vermelhinhas. Que bonito, né? Que é a genética. Então, isso se chama herança intermediária. Tem uma outra que é muito parecida, que é chamada de codominância. Olha os boizão bonitão aí, ó. Esses bois aí, eles são chamados shorthorn, né? Que eles têm um coisinho pequenininho, um chifrinho pequenininho. Só que olha só a diferença na codominância. Isso acontece em animais. Então, ó, nós temos bois shorthorn chamados de vermelhos, quando ele tem essa pelagem que é marrom, mas ele é chamado de vermelho. Nós temos shorthorns brancos. Tem gente que cria só branco, tem gente que cria só vermelho. Só que quando o branco cruza com o vermelho, olha só o que acontece. Surge um shorthorn, que aqui no Brasil é chamado de ruão. Ele é a mistura dos dois, mas qual que é a diferença de codominância para aquela herança intermediária? Aqui, ó, eles não se misturam, as cores não se misturam. Aqui você tem branco e tem marrom, mas não tem em nenhum momento as duas cores misturadas. Isso é codominância e ela acontece em animais. Aqui, ó, a gente viu, elas se misturaram e formaram um terceiro padrão aqui de cor, uma terceira cor nova. Aqui não tem uma cor nova. Aqui, ó, tem o vermelho, né, continua sendo vermelho e continua sendo branco. Ele só está misturado. Mas aqui, ó, o que acontece é o seguinte, ele não forma, né, aquele fenótipo intermediário e os dois alelos se expressam. Você consegue ver aí, ó, os dois aparecendo, tanto o marrom quanto o branco. Coisa que aqui você não vê. Cadê o branco? Cadê o vermelho?
Não tem. Eles estão misturadinhos. Agora, aqui você vê os dois alelos se expressando. Por isso que é chamado de codominância. De novo, um não domina sobre o outro. Os dois aparecem, tá? Tanto o branco quanto o marrom. Só que a diferença, grava bem isso, eles não se misturam. Vamos fazer um exercício? Igual ali, ó. Determine como ficará a pelagem entre o cruzamento de dois gados shorthorn heterozigotos. Então, vamos lá. Aqui a gente está usando a mesma letra, B e V. Olha só, entre dois heterozigotos. Ó. Então, vamos lá. Dois heterozigotos. Um, que aí é Bzão, Vzão, com outro Bzão, Vzão, né? Então vai ficar assim, ó. B, V, contra outro B, V. Não ri, hein? BV contra BV. Como é que vai dar? Esse com esse. Bzão, Bzão. Esse com esse. Bzão, Vzão. Esse com esse. Bzão, Vzão. Esse com esse. Vzão, Vzão. Então, ó. Genótipo. Genótipo vai ser 1 sobre 4 Bzão, Bzão, né? 2/4 de Bzão, Vzão e 1/4 de Vzão, Vzão. E o fenótipo? O fenótipo. Meu Deus, estou cansado de escrever no mouse. Fenótipo. Olha só, esse cara aqui é quem? Branco. Então nós temos 1/4 de boizinhos brancos, chamado de BR. Eu tenho 2/4, 2/4 de boizinhos, vou chamar aqui de malhado, né? Malhados. E vou ter aqui mais 1/4 de boizinho vermelho. De boizinho vermelho. Tá? De novo, eu tenho aqui, ó, 1 para 2 para 1. Porém, lembrando que aqui não é uma nova cor. Eu tenho aparecendo tanto o branco quanto o vermelho no mesmo animal. E por isso é chamado de codominância. Ok?